Livro Reconhecer o Enviado de Deus, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: o perigo de rebelar-se contra o enviado de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 34 a 37. O exemplo de Davi. Davi foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para reinar em lugar de Saul, primeiro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículos do 11 ao 13. No entanto, passaram-se alguns anos até que Davi, de fato, assumisse o trono no lugar de Saul. Nesse período, vendo a preferência do povo por Davi, Saul se encheu de ciúmes e voltou-se contra ele, tentando várias vezes matá-lo. Davi precisou fugir de Saul por muito tempo e, em alguns momentos, chegou a ter a oportunidade de matá-lo. A primeira delas foi enquanto fugia de Saul e o encontrou em uma caverna. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi, dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. 1 Samuel capítulo 24, versículos do 1 ao 10. Apesar de já ter sido ungido rei no lugar de Saul, Davi sabia que somente Deus podia lidar com a autoridade delegada por ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus e conhecia bem a importância da autoridade. Ao cortar a orla do manto de Saul, sentiu Davi bater-lhe o coração, isto é, sua consciência o acusou de estar fazendo algo errado. Por 2 vezes ele disse que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Versículos 6 e 10. Isso evidencia que, mesmo que a autoridade delegada por Deus esteja errando, como no caso de Saul, quem lidar com ela é Deus. Achar que nós podemos lidar com a autoridade delegada por Deus é, por um lado, desafiar sua autoridade e, por outro lado, não crer que Deus esteja à frente de tudo, cuidando de seu povo. A segunda oportunidade que Davi teve de matar Saul, mais uma vez, evidencia o importante princípio de como lidar com a autoridade de Deus. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gisimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gisimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descera comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo.
Davi, porém, respondeu a Abissai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, torna a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. 1 Samuel, capítulo 26, versículos do 1 ao 11. No final, vemos que Davi confiava plenamente no Senhor e sabia que Deus trataria de Saul quando quisesse. Se não aprendemos essa importante lição sobre a autoridade de Deus, jamais poderemos servi-lo de maneira adequada. Pelo contrário, cairemos na armadilha de Satanás, que foi rebelar-se contra Deus. Que o Senhor nos guarde disso e nos mantenha sempre com um coração puro para servi-lo.